Bom dia com Jesus. Graças a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Bondoso e eterno Deus, querido Pai Celestial, o Senhor Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles sobreexiste. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais a semana que nos deste. Nós te agradecemos por as noites de descanso. Nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos do Senhor em nossa vida. Nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. E pedimos ao Senhor um bom dia em sua presença. E sabemos que se o Senhor nos ajudar, tudo ficará mais fácil para nós. Tome o controle, Senhor, de cada situação nessa manhã, cada irmão, cada irmã, cada visitante, aqueles que estão ouvindo pela internet nesse momento. Pai Celestial, que a nossa voz possa misturar com a sua voz e que a unção dos céus possa descer para nos ajudar. Pai Celestial, deixa o Teu Espírito Santo tomar o controle e trazer-nos uma atmosfera santa e celestial. Nós estamos confiados em Tua presença, Senhor. Não temos habilidade própria, não temos nada de nós mesmos, mas sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Se o Senhor me ajudar, tudo ficará mais fácil para cada um que vai ouvir. Pai Celestial, ajuda os irmãos ali em Pé de Serra e em cada localidade, Senhor. E que a unção dos céus possa nos trazer a atmosfera santa dos céus. Pois é em Teu nome, para a Tua glória, Jesus, que nós te pedimos e agradecemos, agora e sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus, podeis assentar. E Deus continue abençoando a todos. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, por este momento. Agradeço ao pastor Bem-vindo por a confiança de entregarmos ao seu púlpito, né? E essa gente maravilhosa que Deus concedeu a ele, e então nos trazer para a confiança de entregar toda a sua responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que a gente carrega nesse momento. A gente sabe que não é fácil falar para filhos de Deus. Povo que sabe de tudo, né? Os filhos de Deus já sabem de tudo. Mas sempre Deus está trazendo um pouquinho a mais para nós. Então, estão aqui já presentes, né? Raquel, a irmã Raquel por ali, eu estava com vontade de vê-lo, irmão Edson, e cada um de vocês que preenche esse lugar e faz ficar tão lindo. Eu falo lá em Pé de Serra, falo assim, vocês são quem enfeita esses bancos, vocês enfeitam esse lugar. Então, um dá um sorrisozinho por ali, outro, cada um, né, da sua forma, mas é uma flor no jardim de Deus. E Deus gosta de variedades e Ele tem gente de todo jeitinho, né? Uns mais altos, uns mais baixos, uns médios, uns pequeninhos, as crianças, os idosos. E certamente é que Ele está vendo todos e Ele está sabendo de todos. Para Deus não existe surpresa. Você já viu falar que Deus, alguma coisa pegou Deus de surpresa? Não, nada pega Deus de surpresa. Deus já sabia que vocês iam estar aqui sentados nesse momento. E isso quer dizer, antes da fundação do mundo, Ele já sabia. E Ele sabia que eu ia passar por aqui, como lá em Sicar, e Jesus havia de passar por ali. Então, quando nós passamos, eu nem liguei para o pastor Bem-vindo antes, eu falei, eu vou fazer como profeta de Deus. Eu vou ficar bem quietinho, porque ainda bem que ia chegar bem. Fazer como o irmão Brano, eu vou sentar lá no cantinho, porque
se eu ouvir ele, é bem melhor, ué, eu vou ouvir, vou aprender mais. Mas não foi possível, né? Então que Deus nos ajude, né? E então nós estamos juntos e o pastor Bem-vindo falou que nós estamos em casa, porque nós estamos transmitindo só para o link com as igrejas, né? Locais. Então nós estamos em casa. E quando estamos em casa, disse que encostamos as armas. E aí ficamos desarmados, encostamos as armas, estamos em família, não precisa estar armado. Aí fora, às vezes, no mundo a gente tem que estar armado e muito armado. Mas quando estamos aqui, nós estamos desarmados e Deus nos capacita com o Espírito Santo. Então, graças a Deus, nós vamos começar. Nós vamos colocar de pé, por gentileza. A leitura está no livro de Gênesis. Então, capítulo 3 de Gênesis. Então está escrito assim. Vem muitas coisas nessa hora, né? E a gente pega em várias escrituras, mas às vezes alguma coisinha fica. E aquilo que fica realmente a gente acha que Deus está querendo por ali. E eu falo sempre, é uma das coisas mais difíceis para o pregador, para o pastor, o evangelista, ou alguém que chega aqui, a coisa mais difícil é porque ele precisa lutar para atingir, alcançar a vontade de Deus. E é difícil, porque tem hora que nós não sabemos bem qual é a vontade de Deus, qual a escritura que Deus quer que a gente leia, qual é a linha que Deus quer que a gente tem que estar tentando. E depois, quando termina tudo, às vezes é que a gente vai ver assim, realmente era isso que Deus queria. Então, se Deus nos ajudar assim, então nós vamos ser abençoados. Então, veja bem, Gênesis capítulo 3, começando do 1 ao 5, então está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Veja, aí está o problema. Certamente não morrereis. Quer dizer assim, veja bem, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Poder assentar e Deus continue abençoando a leitura da sua santa palavra. Agora veja, né, nós somos acostumados muito com esse texto que nós lemos, nós conhecemos muito da história, e a gente fica analisando. É o quadro dos nossos dias. Certamente, querendo sempre ir um pouquinho além de Deus. O mundo está assim, querendo um pouquinho mais, querendo conhecimento em tudo, querendo explicar a tudo, e com isso aí é que nós ficamos em dificuldade, porque Deus não é para ser explicado, Deus é para ser crido, não é para ser visto. Quem já viu Deus aqui? Vocês já viram Deus por aqui, nessa igreja aqui? Já viram Deus? Já viram? Veja como, de uma forma, vocês têm visto todo dia.
Veja, vocês têm visto Deus assim, no seu irmão, no seu pastor, nas crianças, em tudo tem visto Deus. Mas do outro lado a gente não vê Deus sentado, só a parte lá. Visivelmente não. Mas uma coisa é, ele se encarrega, ele disse assim, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, falando em meu nome, eu estarei presente. Então, nós sabemos com certeza absoluta, eu afirmo para nossos irmãos, com certeza absoluta, Deus está aqui. Então, você vê bem que hoje, pelos meios de comunicações e a facilidade que nós temos de internet, celulares, tanta coisa, quando nós termina, então, às vezes já tem destaques de mensagens quase do outro lado do país. Não é assim que funciona? Então, se a coisa facilitou tanto para o ser humano, e então essa coisa pode pegar Deus de surpresa? Não. Eu falo sempre que quando nós se reunimos, Deus já está presente, os anjos de Deus já estão cientes de tudo. E então, quando termina, Deus diz assim, vocês viram como estava lá? Eles louvaram, as crianças louvaram, né? As crianças louvaram, eles exaltaram, e foi maravilhoso. Então, Deus fica satisfeito, Deus fica alegre. Veja, e o nosso objetivo é agradar a Deus. Veja, o objetivo de Eva aqui era agradar a Deus. Deus falou, não era não. Quando Deus fala não, às vezes nós queremos exigir das crianças. Você é teimoso, eu falei para não fazer, você fez. Mas às vezes hoje é dia dos pais, né, crianças? Hoje é dia dos pais. Então, feliz dia dos pais. No dia das mães, lá em Pé de Serra, a gente pegamos e enfatizamos muito sobre o dia das mães, e foi maravilhoso. Nós vimos aqui também, né? Nós vimos um pouquinho daqui também, sempre nós estamos participando um pouquinho, e aí foi muito bom. Aí à noite uma irmã chegou, ela me falou assim, ela não tem muito conhecimento com a mensagem, ela veio de um pouco tempo, e ela falou assim, pastor, eu queria perguntar assim, se o irmão Brana se enfatizou tanto assim o Dia das Mães, se tem uma mensagem do irmão Brana que fala sobre o Dia das Mães. E eu falei para ela assim, eu estava meditando na mensagem o Dia das Mães. E você pode ficar descansada, minha irmã, que jamais eu vou falar uma coisa aqui que a Bíblia e a mensagem do profeta não sustente. Eu falei para ela, tudo que eu falar aqui, eu tenho base com a Bíblia Sagrada e com a mensagem de um profeta que Deus enviou para nós. Nós não faremos coisas, não queremos coisa a mais, além do que nós temos. Uma Bíblia Sagrada com 66 livros, e não queremos mais do que 1.000 e tantas mensagens, 1.500 e tantas mensagens que nós já temos. Se essa Bíblia não é o suficiente para nos posicionar para o rapto, e essas mensagens não é o suficiente para nos posicionar no rapto, para o rapto como filhos de Deus, nada mais é. Nada mais. Então nós temos tudo para afirmarmos e temos a palavra de Deus. Agora, nós devemos ficar sempre atrás da palavra. Enquanto você permanecer atrás da palavra e deixar Deus em frente, você é bem-sucedido, bem-sucedida. Veja bem uma coisa aqui, o parágrafo 78 da mensagem, conflito entre Deus e Satanás.
Veja bem que Eva estava atrás da palavra. Quando Deus falou, então ela ficou atrás da palavra. Ela segurou naquela palavra. Mas veja bem, chegou o inimigo e começou a transtornar a mente dela. E falar assim, vem cá, como foi? Foi assim que Deus disse? E naquilo ali que ele expressou, ele chamou a atenção dela para ela querer saber de mais coisas. Mas veja bem, 78 diz, Eva saiu de detrás da palavra e perdeu a batalha. Veja, enquanto nós estivermos na palavra, porque é de que vivem o homem. Jesus disse que de toda a palavra que sai da boca de Deus. Homem, moça, crianças, garotinhos. Então, de que nós, nesse mundo tão mal e maligno que estamos vivendo, né? Era o Éden de Deus. Depois se tornou o Éden satânico. E então Deus está completando 6.000 anos de mundo estabelecidos, para Deus voltar a esse mundo para nós ser o Éden de Deus novamente. Porque fogo vai cair dos céus e essa terra vai ser consumida e tudo que aparece de bom, até os céus, não está vendo? Até os céus, São Pedro diz que estes céus, os céus que agora existem, aguarda para o fogo, veja, até a consumação dos homens ímpios. Mas o próprio João, Deus falou assim, mas eis que tudo eu faço novo, fazer novos céus, nova terra, e aí agora o Éden vai se tornar o Éden de Deus, e nós voltaremos para estar nele. Gente, a gente às vezes faz algumas viagens, e a gente vai assim a lugares lindos que Deus deixou, ainda depois de tudo corrompido como o mundo é agora, ainda há lugares lindos e que a gente olha e fala assim, gente, como pode ser tão lindo desse jeito? Agora, depois de corrompido. Agora, imaginem você depois de tudo isso transformado. Então, vale a pena, eu tenho falado na igreja que vale a pena os investimentos em tudo que a gente faz em Deus e para Deus. Você pode se decepcionar com o pastor Bem-vindo, que é o pastor de vocês. Vocês podem até um dia se decepcionar com ele. Você pode decepcionar com os irmãos. Você pode decepcionar com seu esposo. E você com a sua esposa, dizendo, meu Deus, foi a minha escolha, mas pode até se decepcionar. Mas com Jesus Cristo você nunca vai se decepcionar. Tem alguém aqui que já se decepcionou com Jesus? E falar assim, Jesus, Não, nunca nós se decepcionamos com Jesus, porque tudo que Ele faz é bom para nós. Ontem, a gente estava vindo de lá, pé de serra para aqui, e então quando chegamos ali no Pancadão, então vinham 8 passageiros e que ia descer ali para apanhar para Caculé. O motorista fez a parada e então ali os passageiros não quis descer porque estava faltando luz ali. E então ele falou assim, e cadê o outro ônibus para nos transportar para lá? Ele falou, vocês ficam aqui e esperem a hora que eles vierem. Ele falou, não, assim não. E foi aquela coisa, e desavenço, e aquele atrito muito... E aí, zoou mesmo com o motorista. O motorista ficou bem decepcionado.
E aí ele falou, e agora? Ele falou, agora você tem que ir de encontro a ele, quando estiver lá na frente, você para. Assim ele fez. Vieram, mas quando chegamos em certo trecho aí, o ônibus ele deu sinal, ele não parou. E aí agora? Teve que ligar para o motorista, voltou para o ponto lá, onde o ônibus estava esperando. E então ali o motorista estava já nervoso, e a mulher ia ligando, eu falei aí, liguei. E então, umas mulheres dizendo, mentira, você não vê isso? Aí eu vi que estava aquela guerra. Eu saí de lá do meio do ônibus e falei assim, gente, é o seguinte, eu também sou passageiro. Olha, talvez foi um engano, e o motorista não tem essa culpa toda. E você sabe o que acontece? Ele precisa de tranquilidade, de calma, de paz, de concentração para ele viajar com a gente. Ué. Vocês sabem a responsabilidade que está nas mãos deles? Logo, a senhora falou ali que a vida da senhora custa muito. Lá no ponto, você não ia ficar no ponto, porque a vida da senhora custa muito. Mas a vida da senhora custava muito a ficar no ponto, e se a senhora trazer um transtorno para todos aqui, a vida de todos vai custar igual a da senhora. Aí ela falou assim, senhor, o senhor está até certo. E eu falei, você sabe o que acontece? Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. O apóstolo Paulo falou que tudo contribui para o bem. Você sabe, talvez Deus está livrando nós. Parou um pouquinho, esperou um pouquinho, talvez vinha algo sobre nós. A senhora já passou por algum acidente alguma vez? Ela disse, não, senhor, eu passei por 3, fiquei entre a vida e a morte para 2 horas de vida, se eu conseguisse chegar em Barreira de tal e tal trajeto. Então, a senhora me desculpa, vocês desculpem, mas quando a gente tem experiência em uma coisa, aí realmente você está certo. Tudo contribui. E uma coisa nossa, pastor bem-vindo, nós temos que, o pastor, os cristãos, não é para controlar o alvoroço só em casa e só na igreja, não. Aonde começar um alvoroço, nós temos condição, capacidade para ir lá e lutar para ver se nós paramos com aquele alvoroço. E deixar os passageiros de bem com o motorista de bem com os passageiros. E aí ficaram todo mundo de bem, aí depois saíram, despediram, tchau, gente, uma boa viagem para vocês e tal, e desculpa aí. Então, você vê, o profeta diz assim, nós somos criadores de atmosferas. Então, nós podemos lutar para tirar o transtorno de certa situação. Mas veja bem, isso é se nós ficarmos atrás da palavra de Deus. Porque ela ensina muito para nós. Eva saiu de detrás dela e perdeu a batalha. Então, logo que Eva parou para raciocinar, veja, logo que ela, e o profeta diz, reticência. E isso, logo que ela parou, Satanás estava ali de pé, veja, atirando os seus dados, e ela disse, mas o Senhor disse, quer dizer, o Senhor disse para não comer. Mas o Senhor disse. Então ele atirou novamente. E ela disse, quer dizer, ficou gravado na minha mente, mas o Senhor disse, e repetindo com ele ali, ele tentando argumentar. Então ele atira novamente o outro lado. E ela disse, parece que você está certo, mas o Senhor disse para não comer. E tantas coisas, eu estava pensando, olha, nós fazemos parte tanto dessa Bíblia, nós lemos, nós convivemos com ela há tanto tempo, e que de uma forma que se agora ela fosse tirada de nós, chegasse alguém aqui para tirar todas essas Bíblias,
nós daria conta de vivermos com o que nós já temos visto, lido e ouvido. Daria ou não dariam? Então, se essas mensagens fossem tiradas de nós agora, ou for tirada de nós já é pelo tempo que lemos e ouvimos, já é para dar conta de vivermos por ela. Então, porque o que nós temos ouvido, o que nós temos, já é o suficiente para ter gravado alguma coisa dentro de nós. O apóstolo Paulo diz: vocês são carta lida e escrita por todos os homens. Então, você já pensou? Porém, Satanás se levantou lá atrás e disse: mas esperem só um momento. Se o Senhor realmente disse isso, deixe-me apenas lhe dizer uma coisa. Não é isso que está acontecendo? Argumentos para tantas as coisas? Não, mas espere, mas não é assim não. Espere, o fulano de tal lá diz que... E nós temos que estar com a nossa mente tranquila, sadia, para não parar para ouvir tais bobageiras. Veja, nós temos irmãos sadios, pastores sadios, e então nós não precisamos de ouvir bobageiras, precisamos de ouvir o que é verdadeiro, porque no que é verdadeiro estamos, e isso é a palavra de Deus. Se sairmos detrás dela, nós vamos perder a batalha também. Veja aí, então, deixe-me dizer só uma coisa, veja, você não é sábia como Deus. Olha o argumento dele, Deus disse não come, mas veja bem, vocês não é sábio como Deus. Você não conhece o certo e o errado, mas ouça, você não gostaria de ser sábio como Deus? É bom ser sábio como Deus, né? Nós somos filhos de Deus, mas não essa sabedoria mundana que ele tem aí fora. Ora, e disse Eva assim: eu acho que gostaria. O profeta disse que Eva ali parou um pouco e ela disse: quer dizer, agora você mexeu no meu psicológico. Quer dizer, então, eu gostaria de ser sábio, eu acho que gostaria. Talvez alguma coisa assim. Eu acho que gostaria de saber toda a sabedoria de Deus. E aí foi a hora que ele entrou em cena e disse: quer dizer, Eva, eu vim foi de lá de cima, eu assisti com Deus lá em cima, ué. Então nós temos que ter o máximo cuidado com essas coisas. Você sabe a sabedoria de Deus? Eu gostaria de saber o que é certo e o que é errado. Quer dizer, eu gostaria de saber. Eu não conheço. Quer dizer, tudo ainda. Nós não conhecemos tudo, mas nós não precisamos de conhecer tudo. Nós precisamos de crer em tudo. Não é isso? Bem, eu vou lhe dizer. Agora ela disse, mas veja bem, mas o Senhor disse que não comesse. Bem, mas certamente você sabe que Ele é um Deus bom. Não é assim que diz? Não, seu Deus não vai lhe lançar tanta coisa por isso, não. É só um pouquinho. Você cede um pouquinho, sabe? Cede um pouquinho e então Deus não vai te matar por isso. Bem, Ele não faria isso com você. Ele disse, bem, ali ela rompeu através de um furo. Aquilo entrou na mente dela, ela começou parando e raciocinando. E nós devemos parar para raciocinar as coisas de Deus, mas as coisas do mundo, não. Veja,
Agora ele disse: olha, bem, ali está, rompeu um furo. Assim ele poderia atirar bem ali. E ela fez a parada. Ela fez a parada errada bem ali e parou um pouquinho. Então ele argumentou e ela fez uma parada para ouvir. Veja, nós às vezes tem paradas que nós fazemos para ouvir. Você se lembra de alguém que fez uma parada com um bom interesse, com uma boa opinião? O profeta fala da irmã Nelly Sandra. Veja, a irmã Nelly Sandra com uma boa intenção. O profeta diz, ela era a maior bailarina daquela cidade. E quando nós já temos, às vezes, parado em tais lugares da cidade, a gente já nascemos naquela cidade, já fomos naquele bar ali, já fomos naquele salão de tal ali, e já passamos por aquele outro ali, na vida passada. Se nós puder não estar passando por aquele lugar, para não trazer lembranças do passado, é bom. É bom, uai. É muito bom, porque todos esses lugares aí fora, esses lugares aí é cheio de espíritos. E se a gente poder não estar passando por aí, por ali é bom. Mas ela disse, eu vou descer aí, ela era uma bailarina, né? Eu vou descer ali, vou passar na costureira, vou levar um vestido para costurar, porque não tem mais roupa o suficiente para cristãs. Aí nas lojas, então eu vou levar essa roupa para, quer dizer, a irmã fulana fazer uma para mim. E ela parou de frente com aquele salão de baile, com a boa intenção, dizendo assim, quem sabe, às vezes eu parando aqui, o irmão fulano, ou o fulano e o fulano que nós ganhávamos prêmios junto, quem sabe se eu não posso ganhar eles para Jesus. Irmãs, cuidado com esse tipo de evangelismo. Cuidado, tem tipo de evangelismo que não vale a pena. Ela pensou, uma boa ideia, um bom evangelismo, né? Mas quando ela parou um pouquinho e se deu conta, estava dançando desesperadamente. Você já pensou? O inimigo de lá ouviu e apanhou ela, traiu ela. Veja, aquele espírito apanhou ela. Agora, por isso que a nós é recomendado falar boas coisas. Veja, falar boas coisas, ir em bons lugares, ter bons amigos. Veja, porque com quem você associa, né? Se nós associamos com gentes boas, com gentes da fé alta, então a expectativa nossa é que a nossa fé vai sendo alta também. E se nós compartilhamos com níveis baixos, não é que você não pode chegar até ao ponto de evangelizar até aquele que está lá catando lixo. Pode sim, ué. Mas saber que você está no seu barco, tentando estirar o braço de cá para alcançar ele. Mas não desça do seu barco para caminhar juntos. Porque, então, boa intenção, mas você lembra o que ela apanhou? Mas a sorte foi que ela lembrou diretamente, Deus, e agora? E Deus falou com ela assim, vai até o profeta, irmão Brano, aí. E ela correu desesperada, e ela disse, Bill, fala, irmã, estou perdida, não há esperança. Veja, mas qualquer situação, em qualquer área que você se encontrar, veja, o profeta de Deus, ele não falou aquilo dando assim uma razão para nós fazer as coisas.
errado e cair. Mas ele disse, eu prefiro ficar com uma pessoa que vou citar assim, mais ou menos 10 vezes, cai e Deus levanta e ele está ali lutando, do que aquele que é santão e cai uma vez e vai embora e mais nunca vem. Veja, então, se tropeça ali, se levanta meio tonto, sacode a poeira ali e pare um pouquinho, diz, Deus, e agora para onde eu vou? Para onde eu vou? E escuta a voz de Deus que Ele vai falar para onde você vai. Deus sempre não empurra a gente, Deus sempre Ele recolhe para os braços dEle de novo. E aí a irmã Nelly naquela situação, a irmã Brana conta, e ela contou toda aquela história. E Deus entrou em cena e o profeta espantou aquela coisa para ir embora de novo, para o lugar de origem. E é assim que tem acontecido. Então, nunca pare fora do seu posto de dever, irmã. Vamos parar no nosso posto de dever. Você vê os ônibus, eles têm seus pontos de paradas. Não é? Tem seus pontos de parada. Tem hora que você diz assim, eu estou com necessidade, pare aqui por favor, pare aqui por favor. Isso não é ponto, o lugar é impróprio. Veja, tem lugar que não é ponto, tem lugar que é impróprio. Eu sempre falo que o cristão, ele sempre tem o seu ponto e o posto de dever. Um dia viajando, em uma viagem dessa para Goiânia, nós temos uma irmã lá que ela estava fazendo faculdade aqui em Brumado. E paramos em um lugar, em uma cidadezinha pequena, daqui para lá. E aí quando eu olhei assim pela janela do ônibus, eu vi a irmã lá sentadinha, em um pontinho, tomando um suco, e sentada em uma cadeira ali, a maletinha dela ali, e ela ali tomando um suco, ficou por ali, e eu de cá olhando ela. E ela ficou por ali, aí depois ela pegou o ônibus dela. E ela não me viu. Eu vi ela, ela não me viu. E depois eu perguntei a ela, irmã, você estava em tal lugar assim, assim. Ela falou, você me viu como? Eu disse, eu lhe vi, você não me viu. Agora você já pensou, você estava no seu posto de dever. Você já pensou, irmão, um cristão é assim que age. Você já pensou se ela tivesse toda endividada, enrolada de alguma situação? Você já pensou? Então, é assim que Deus quer a gente. Deus quer a gente de uma posição que de lá Ele está olhando e pode você falar assim, vinha algum transtorno, você diz assim, oh Deus, e Ele está presente. Está vendo? Oh Deus, Ele está. Nós já tivemos bastante experiências assim, né, com os colegas, né, pastor, bem-vindo, você lembra daquele fator, né, que descemos roçando aquela capoeira ali? Mas uma das coisas maravilhosas, gratificante, foi que todos nós só escutavam só assim, oh Jesus, 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 oh Jesus, oh Jesus, todos nós em 5, e toda a boca só gritava Jesus, oh Jesus, 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 e pedra rolando. E quando aquela coisa bateu lá, que virou aqueles 4 pneus para cima, nós chamamos um ao outro. E todos estavam com vida, né? E uma coisa que estava ali presente, quando chegou alguém, encontrou naquele trajeto onde o carro desceu roçando, encontrou uma mensagem. Deus guarda, Deus cumpre todos os seus compromissos. Quem ia lendo, não sei, ela estava assim. Quem ia lendo, não sei. Nós não sabemos qual dos colegas que ia lendo aquela mensagem, que estava com ela na mão, não sabemos, mas só que ela estava ali. Então, você já pensou? Então, quando a gente estamos dessa condição, então Deus está ali. Veja, e você pode chamar e Ele responder, Ele agir. Então é bom demais. Agora veja, agora deixe-me, até onde nós vamos? Cadê os relógios? Então veja bem, agora deixe-me dizer algo a vocês cristãos,
aqui embaixo. Vocês são cristãos? Pensa, né? É fácil ter essa marca? É fácil ter essa marca chamada cristãos? É fácil ou não? Não. Não é fácil ter essa marca. Eles, para adquirir essa marca que hoje nós temos chamada cristãos, eles deram a vida deles por isso. Eles sofreram por isso. Eles zelaram por isso. E todo ano eles iam ali em Antioquia. E eles foram por a primeira vez em Antioquia, o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Veja, pela primeira vez, os apóstolos e aquela igreja foi chamada de cristãos. Hoje nós temos o mundo cheio de cristãos. Todo mundo hoje é cristão. Antigamente era evangélicos. Mas hoje não, hoje quase todo é cristão. Não, eu sou evangélico, sou cristão. Mas quando você vai olhar a marca não é a de cristãos. Veja, o apóstolo João falou para nós assim. Ele disse, aquele que diz que está nele, o que deve fazer? Vocês se lembram? Deve andar como ele andou. O que diz que está nele, veja, o que diz que é cristão, deve andar como os cristãos andaram. Veja, falar como os cristãos falaram. Agir como os cristãos agiram. Veja, foi assim, eles deixaram marcas. Não é tão difícil para errar, meus irmãos, porque eles pegaram aquelas marcas, eles saíram com elas do Calvário. E você sabe o que acontece? Aonde eles pisavam ali, deixavam marcas de sangue, sangrentas mesmo. Então, por isso tem, eu sou, como que é? Eu sou a semente do sangue. Então você é a semente do sangue. Nós somos a semente do sangue. E então eles podiam cantar mesmo, eu sou a semente do sangue. Veja, nós somos a semente do sangue, nós somos cristãos. E ele disse, agora deixe-me dizer algo de vocês cristãos, aqui embaixo. Veja. Jamais pare só um segundo para o diabo. Veja, não é nem minutos. Mas jamais parem só um segundo para o diabo. Não parem. Veja, então para o diabo, ele está lá, você faça isso. Para Deus, você faz isso. Veja, para o mundo você faz isso, mas para Deus você faz isso. Então o menininho falava assim, mamãe, por que você faz assim na igreja? Ela falava assim, porque é para Deus entrar por aqui e descer para aqui. Para o coração. Porque ele falava assim, eu via assim, você parece que tem uns ouvidos furados. Deus entra aqui e sai aqui em você. Então, ele ouvia aquelas coisas. Aí ele perguntou, mamãe, por que você fez assim? Ele disse, para Deus entrar aqui e não sair aqui. E Deus descer aqui. Agora, para as coisas do mundo, você pode ou fazer isso ou deixar todos os dois abertos, porque ele entra aqui e sai aqui. Mas para Deus não pare só um segundo. Só um segundo para o diabo. Não parem para raciocinar, irmãos. Para argumentar as coisas. Não parem para raciocinar. Quando você começa a raciocinar isso, o diabo vem imediatamente.
Não é aí que está o quadro de hoje? Pararam, não, mas vem cá, mas que, não, irmão, é assim que está certo, e aí agora? Veja, eu me lembro bem de uma historinha que nós já ouvimos ali no plenário. Não sei se o senhor vai se lembrar, mas nós já ouvimos ali no plenário, em Goiânia. Então, alguém contando a historinha, né? Dizendo assim que tinha um criador de porco em uma região, e ele criava muitos porcos. E então ele pegava a mandioca e batia no coxo. Pou, 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 pou. Primeiro ele gritava aos porcos. E aí, mas depois ficou que ele não precisava mais gritar. Batendo a mandioca ali, os porcos escutavam, já que aquele batido estava familiarizado com aquilo, e então eles vinham para comer. E então pronto, mas estava uma maravilha. E alguém que chegava ali não sabia por que os porcos eram tão domésticos daquele jeito, os porcos estavam tão mansos, e vinha de longe, ouvia aquelas pancadas, e via, não sabia por quê. E não começaram a guardar o que aquele homem fazia. E então um dia o homem morreu. E então aí os porcos começaram a definar e a procurar comida. E alguém chegava lá na frente, gritava, chamava, mas eles não estavam acostumados com aquele tipo de som. Aí o seguinte, os porcos começaram a ficar no mato. E os pica-paus, vocês conhecem os pica-paus que chega na árvore e faz? Eles fazem isso, começam a bater, tem aves que é oca, e eles começam a bater e dar um sonido alto. E então os pica-paus chegavam lá no meio da mata e começavam. E os porcos paravam, ouviam aquilo ali e enfilhavam para lá. E os pica-paus de lá já voavam para outro trecho lá. Lá na frente começava. Não era proposital, era caçando a comida deles. Mas os porcos que estavam familiarizados com aquilo, para eles era um grande sinal. E eles terminaram se perdendo na floresta e eles não teve transtorno. E ele contava essa historinha lá, né? E eu falei assim, agora eu falei assim, agora eu sempre falo, eu falei, tem muitos pica-paus no mato. Tem muitos pica-paus, né? Batendo, e bate para lá, e outros batem para lá, e voltando ao nosso lado. E o povo sem rumo, seguindo essas batidas sem rumo. Para onde é que é? Mas para onde que é? Bate para ali. Mas sabe o que acontece? Tem alguém que esteve lá, tem alguém que conviveu com o irmão Branham. Eu domingo passado, eu fiz a escola com uns testemunhos de um irmão lá dos Estados Unidos que presenciou mais ou menos quase metade da vida do irmão Branham. Mas, gente, é coisa maravilhosa. Então, ele falando assim, olha, eu presenciei tudo isso que o povo diz que é mentira, eu presenciei. Agora, você já pensou? Como é que pode chegar aqui e falar com você assim, o pastor de vocês está assim, e aí? E vocês vão fazer o quê? Não, nós presenciamos, nós conhecemos. Nós presenciamos, nós conhecemos. Então veja,
nós temos que ter cuidado, porque outra historinha, né? O pastor Royal sempre gostava disso aí. Ele fala sobre os porcos espinhos. Os porcos espinhos, eles moravam em uma caverna. E então, eles começou tanto aumentando, e eles esqueceram de aumentar a caverna, porque os porcos espinhos, eles são cheios de espinhos. E então a caverna começou a ficar pequena, eles começaram ali, e então eles, na hora de chega para lá, um chega para cá, e eles começaram a se espinhar uns nos outros. E a briga começou ali. E então um velho que estava ali querendo ser líder daquela turma ali, desatendeu o líder original, né? E diz assim, ó, sabe o que acontece? Vamos deixar esse velho aí com alguém que quer ficar com ele, e nós vamos procurar uma caverna melhor, ué. E eles saíram em busca de uma caverna melhor. E então eles foram morrendo no deserto, e foram morrendo, e foram consumindo, e foram tendo problemas lá, e depois lá na frente, eles pararam quando já estava perdendo metade do grupo. Eles pararam e falaram assim, nós não tivemos lucros nenhum com essa separação. Tivemos lucro nenhum. Quantos de nós já morremos? Ou morreram? Quantos de nós já perdemos? E agora? Agora, sabe o que acontece? O melhor é voltarmos de volta à velha caverna. Mas lá nós não tínhamos problema? Eles falaram, muito mais foi o problema de agora do que quando nós estávamos lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a caverna e vamos suportar os espinhos um dos outros. Você vê? Você já pensou? Se nós, como hoje é dia dos pais, veja, hoje é dia dos pais, fala tão grande, tão forte isso aí. Então você já pensou, se nós, né, pastor, bem-vindo, nossos filhos, por bom, melhor que seja, mas se nós não suportar o dia a dia deles e eles não suportar os nossos dia a dia. Se vocês, irmãs, esposas nossas, se não suportar as nossas, às vezes, grosserias, às vezes, certos dias, e nós não suportar as de vocês. Veja, se nós não suportar um ou outro, irmãos, mesmo tendo nossas altas e baixas, como vai pararmos? Aonde vamos parar? Como vamos ser? Então nós temos sempre que estar nessa disponibilidade. Eu não estou vendo, 10:04, estou vendo agora. Então veja bem, você não pode raciocinar Deus, você não pode compreender Deus. Você não pode compreender Deus, mas pode crer em Deus. Você tem que apenas crer em Deus, vê? E eu não posso explicar a Deus. É tanta coisa, tem hora que Jó, ele chegou a questionar. Ele chegou, meu Deus, eu desejava que Deus fosse um homem, ou como homem, aqui na terra, e que tivesse ali a casa e que eu pudesse ir até a casa de Deus. Quer dizer, para me perguntar a Deus uma situação dessa. Veja, e muitas vezes chega para nós situações e que nós dizemos, meu Deus, hora cruciais, né? Meu Deus, mas... E aí, sendo cristãos, né? E eles falaram que os cristãos, né? Essa marca, meu irmão, cada marca vale muito. Veja bem, o clima aqui
irmão Brani disse que quando ele chegava em certos climas, né? Então que algo descia, a garganta ficava ruim. E então eu também, né? Acho que por causa do clima aqui, e Deus tirou essa proteção desse teto, né? E então vocês não sabem a falta que isso faz. Isso desprotege, né? O nome do irmão é? Irmão Jolimar. Isso faz uma falta, né? Agora uma coisa é que brevemente, né? A gente está passando as mãos assim e vai falando, meu Deus, como aconteceu? Eu já não sou aquele velho. Meu Deus, já não sou aquele velho, já não sou aquele calvo, já não sou aquele careca. Brevemente, nós estamos caminhando rumo a isso, irmãos. Então, essa marca chamada cristãos é que os que vão herdar isso aí mesmo. Você tem que apenas crer em Deus, veio. Eu não posso explicar Deus, ninguém pode. Não posso explicar muitas coisas. Muitas coisas que nós não podemos explicar. Mas nós podemos crer em tudo e sabemos que vocês creem em tudo. Veja, não posso explicar muitas coisas, mas a única coisa, eu apenas creio nisso. Veja, de todo o coração, nós cremos sim. Apenas creio nisso, porque assim disse Ele, com letra maiúscula. Veja, o profeta pensou, Deus pensou, o profeta falou, então eu creio. Não é isso? Eu creio. Nada pega em surpresa. Agora, não há nenhum só de nós que possa explicar isso. Não tente explicar isso. Não se misture com estes incrédulos que diz, bem, agora veja, o seu pastor aí fora, quer dizer, o Júnior, o seu pastor aí fora, o bem-vindo, o Manuel, o fulano de tal. Vem cá, como que é o seu pastor aí fora? Ué. Eles olham e dizem assim, o bem-vindo, né? Batendo de uma grande Hilux, ó, seu pastor aí fora. E aí? Você queria que ele fosse arrastando uma carroça ainda? Não, uai. Profeta de Deus, ele disse, eu ia visitar a minha namorada, a minha noiva, com um Ford modelo T. O meu filho já com um Cadillac. E por certo o meu neto num aviãozinho. As coisas vão mudando, aí. Não é isso? Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Agora, quem paga para o diabo paga muito mais. Eu tenho um funcionário, trabalha mais eu, e então, pensa como ele gosta de beber. E essa semana eu vinha para cá, chegou a quinzena dele, eu fiz o pagamento dele. E quando foi ontem cedo, eu ia viajar, ele falou assim, eu vim aqui para arrumar um dinheiro aí. Dinheiro? Eu não já fiz seu pagamento? Ele falou, ué, já acabou tudo, eu estou aqui purinho. Eu não acredito. Não, ué, sabe quanto eu paguei de cerveja lá no bar do meu irmão? Ele falou, e nem quero saber, ué. Não, ué, paguei 240 só naquela semana. Eu falei, meu irmão, mas você pode se sair disso, você pode ficar livre disso, mas você não quer. Vendo? Então, você já pensou que o diabo é perverso? 240 pagou dentro de um final de semana. Ele teve um final de semana, bebeu, foi para a roça, ganhou 540, pagou 240. Está vendo? De 540, pagou 240 de bebida. Então você vê como que é? E aí ninguém se lamenta nada disso.
Ele, o pastor de vocês, o tal e tal, o Júnior aí, ó. Veja, disse, eu vi orar pelos enfermos. Agora vocês são todos loucos. Veja, aí embaixo, eu vi vocês gritando e lavando, vocês são... Ele disse, não existe tais coisas como cura divina, isso não existe. Veja bem, alguém argumentando. Diga assim, o profeta diz para você falar assim, diga assim, tudo bem. Não discuta com ele não, aí tudo bem. Veja, não existe para você, então. Isso, tudo bem, não existe para você. Vocês têm testemunho de curas aqui? Tem? Tem. Pronto, Deus é o curador, ué. Veja, sinais, curas, milagres, tem sim, ué. Então tem sim, não existe para você. Você é um incrédulo? Claro, não existe para você. É simplesmente siga em frente. Vê, isso é somente para os crentes cristãos. Veja, não é para o incrédulo. Embora o profeta de Deus disse que às vezes o incrédulo pega a fila de oração e nunca fez nada por Deus e recebe a oração. Deus é milagroso mesmo, Deus é bom demais. Veja, mas e às vezes um filho de Deus, um cristão, fica ali todo o tempo, porque Deus diz, não, eu vou deixar um pouquinho você, né, porque da enfermidade, do problema, às vezes prove a paciência. Então, espera com paciência, para depois você falar como o salmista Davi deixou escrito. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, mas para o mundo, não. Só completando aqui para você agora. Veja aí o parágrafo 100 da mensagem, Deus guarda a sua palavra. O profeta de Deus disse, minha fé está firmada naquela rocha sólida. Não há nada que possa te fazer mal quando você está ancorado naquele lugar chamado Jesus Cristo. Nada pode te fazer mal. Veja, as tempestades pode sacudir e balançar, mas minha âncora está firme dentro do véu. As tempestades, né? Estamos em tempo de tempestade, o barco sacode para lá e vai para cá. E você faz como o irmão Brown, ele disse na mensagem, o véu adentro, ele disse, e eu voando ali, eu via que o barco e voava para cá, empurrava para lá, ia para lá, e a tempestade. E ele disse assim, que ele perguntou a alguém que estava com ele, falou assim, mas eu queria saber, por que não afunda? E alguém falou com ele assim, tem uma âncora, e está ancorado, é por isso que não afunda. Você já pensou? Então, o seu pastor solta a âncora lá, e diz assim, deixa, irmão, a tempestade vir, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Veja, é na tempestade de vento que as velhas folhas das árvores vão cair e vão embora. Mas, logo mais, estamos esperando um bom temporal, né? Mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro está vindo aí. As chuvas estão vindo e essas árvores que estão já sem folhas, logo mais estão toda verdinha. Veja, então mesmo assim vai acontecer com a gente. Está ancorado. Quando um homem ou uma mulher, tem ancorado,
e aceita isso, não existe nada que possa lhe arrancar disto. Nada pode lhe arrancar disso, quando está ancorado na palavra de Deus. Nada pode te arrancar disso. Graças a Deus. Então você pode lembrar um pouquinho e cantar assim, olha. Minha âncora é Jesus. Pode? Veja. Pode cantar? Minha âncora é Jesus? Nós estamos terminando agora, pastor, bem-vindo. Veja. Então, certa vez, como que é? Cadê vocês cantando? Se você me dá um inário aqui, né? Eu não sou cantor não, mas eu vou tentar. Como pastor Rocha? Aqui tem um, né? Quem lembra o número aí? Eu desejei. Eu acho que ele é 167, parece. Parece que é 167. Quem achar primeiro, fala aí. É isso, 167. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nave. Mas eu tenho uma em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, vem o vento, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com discípulos do Senhor, eles iam navegando juntos com o Redentor. Mas ali estava, que é Jesus meu Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem no vento, vem as ondas, tempestade que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes essa âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha o vento, venha as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aleluia! Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando, viu? Obrigado mesmo pela dedicação de vocês, ficar sentado para ouvir a gente gaguejar. Que Deus transmite para vocês
de uma forma mais com frequência. Deus os guarde e abençoe. Estamos juntos. Ore por a nossa viagem. Estamos viajando agora à tarde, se Deus quiser, retornando ali no domingo próximo e passando por aqui no domingo, né? E na segunda-feira, retornando para casa. Se Deus viu tudo assim, que Ele confirma para nós. Deus o abençoe, viu? Graças a Deus. Deus continue abençoando o pastor Manuel Vieira, sua família e a igreja que está sob os seus cuidados. Uma mensagem maravilhosa Deus nos deu nesta manhã, né, irmãos? Estamos felizes, graças a Deus, agradecidos a Deus. Vocês também, através da internet, igrejas e famílias, Deus continue vos abençoando. Fomos recompensados nesta manhã através da mensagem que Deus nos deu. E eu peguei uns 2 destaques desta mensagem, pastor Manuel Vieira. Primeiro destaque, o Senhor diz: estende o braço para puxar alguém que está lá fora, mas não ir no terreno do diabo. Não precisa nós ir no terreno do diabo para tirar alguém de lá. O profeta fala que nós temos que estender o braço e puxar alguém, né? Ele falou sobre Nelisandre, aquela bailarina que Deus tinha libertado a ela, e depois de alguns anos ela passou no mesmo local onde ela dançava com seus colegas, e apenas ela parou um pouco para ouvir a música, e quando ela deu conta, ela já estava nos braços dos seus colegas, dançando, fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes. Então, aqui está: jamais pare um segundo para ouvir o diabo. É isso que nós não devemos fazer, é parar para ouvir o diabo. Tem mais um destaque aqui, pastor Manuel Vieira. Vamos suportar os espinhos uns dos outros. Importante é isso aí, né? O senhor falou sobre o pica-pau, né? Que ele bate ali, bate ali, bate ali, bate, né? E os porcos ficavam seguindo o pica-pau sem direção, né? Aonde ouviam a batida ali, eles iam, pensando que era o seu senhor, né? Que alimentava, né? O dono deles. Mas não era. Ali era um pica-pau, né? Batendo ali, batendo em outro lugar. E eles ficaram sem direção, né, irmãos? Nós temos que ter uma direção certa. Nós temos que posicionar. Cristão posicionado, pastores posicionados, que não fica seguindo a batida do pica-pau, né? Mas que tenha a liderança, a direção dada através do Espírito Santo na nossa vida. Deus continue abençoando cada um de vocês, igrejas que nos acompanhou através da internet, e famílias, com a bênção da palavra de Deus. Bom dia com Jesus. Agora é com o irmão Geandro. Com Jesus Cristo você nunca vai decepcionar. Fiquei com esse destaque nesta manhã. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por mais esta palavra que nós ouvimos nesta manhã, Senhor. Este foi o alimento que o Senhor nos dá nesta manhã, Senhor. E nós recebemos nesta manhã, estamos saindo daqui agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor nos deu, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem nos dado em cada culto aqui, Senhor. O Senhor tem nos alimentado, ó Pai. Isso tem nos trazido força, isso tem nos dado condição, como nós ouvimos aqui, para quando vinham as dificuldades, as lutas, nós suportar, Senhor Jesus.
porque nós sabemos e nós cremos que nós temos uma âncora, ó Pai, e o Senhor está conosco nesta jornada, Pai querido. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Tem suprido as nossas necessidades, Senhor, curado as enfermidades, Senhor, fortalecido a nossa fé, ó Pai. O Senhor tem alimento espiritual para as nossas almas, que tem nos mantido de pé firme e forte, ó Pai. Pai querido, nós entregamos em Tuas mãos a vida do pastor Manuel Vieira, Senhor Jesus, seu ministério, sua igreja. Pai querido, que o Senhor abençoe ele cada dia mais e mantendo esse dom na vida dele, Senhor Jesus. Abençoando o nosso pastor também, Senhor, seu ministério, Jesus. Esse ministério que é do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos por esta manhã, Senhor Jesus, por estar aqui reunidos no Teu nome, ó Pai. E desde já pedimos pelo culto à noite, que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Pedimos também pela viagem do pastor Manuel Vieira, Senhor, e mais pastores aqui para Goiânia, Senhor Jesus, que o Senhor cuida deles, Senhor Jesus, limpa o caminho, Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe em redor deles, ó Pai, até chegar ali, abençoando o encontro ali também, Senhor Jesus, e que todos nós possamos ser abençoados pelo Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, e graças a Deus. Agora cumprimentem outro e diga: Deus abençoe e até a noite, se o Senhor nos permitir. Bom dia com Jesus. Toca em meu ser, Espírito de Deus, toca no meu ser. Eu hoje vim aqui, eu vim me corrigir. Eu quero aprender sempre aos teus pés. Muda o meu viver, Espírito de Deus, muda o meu viver. Eu quero te adorar, eu quero me consagrar, pois sei que a vitória está em minhas orações. Eu quero levantar assim as mãos para segurar em tuas santas mãos. Recebe-me, Senhor, pois quero ser cativo ao teu olhar. Ajuda-me quando eu não consigo orar. Oh Espírito, Santo Espírito, para ficar de pé preciso me prostrar. Muda o meu viver, Espírito de Deus, muda o meu viver. Eu quero te adorar, eu quero me consagrar, pois sei que a vitória está em minhas orações. Eu quero levantar as minhas mãos
mostrar. Oh Espírito, Santo Espírito, ajuda